Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 26 de setembro de 2016, nós estamos reunidos em torno da obra Renúncia. Nós estamos finalizando o capítulo 2 e a nossa querida irmã Mita vai fazer uma retrospectiva logo depois que o Alan fizer a nossa prece de abertura. E assim, Senhor, nos reunimos mais uma vez em torno de Ti, em torno dos Teus ensinamentos, em busca de felicidade, Senhor. Fazer com que o nosso processo de moralização aconteça. E a Tua presença a nos intuir, os nossos amigos espirituais se façam, Senhor. E que nós, no nosso turno, possamos deixar de lado o conteúdo da pequenez que insistimos em carregar. Esteja sempre conosco. Ok. Então vamos lá então, a nossa irmã Mita vai fazer uma recapitulação. Onde nós estamos, Mita? Ainda estamos no ano de 1662, onde pelas descrições e pela coisa de flores e tudo, ainda estamos no verão, né? No verão de 1662, onde Cirilo d'Avenport conheceu Madalena Villamil, fizeram a corte e ele estava já frequentando a casa de Madalena e instado por ela, né? Que queria que ele fosse pedir autorização da família. Ele foi a Blois para falar com o tio Jacques, que é irmão do pai dele, que se chama Samuel. Ele foi conversar com o tio Jacques a respeito se ele ia a Belfast ou não para pedir a bênção para o casamento. Tio Jacques, conhecendo o irmão, conhecendo as superstições do povo da Irlanda, aconselhou-o a não ir, né, e deixar por conta dele que ele mandaria uma carta já informando do casamento, e disse para ele se casar no final do ano. Então, deu a bênção, aprovou a escolha e ainda deu para ele de presente 2.000 francos. Eu ia dizer euros, 2.000 francos. Então ele ficou super feliz e foi dormir, já perto de meia-noite, super ditoso e feliz o Davenport. Jacques vai à cozinha para tomar o seu remédio, quando ele encontra, chorosa e alma caprichosa, aborrecida, a sua filha Susana, que revela a ele, que estava escutando a conversa atrás da porta, também o seu amor por Cirilo d'Avenport. Então ele está nessa hora conversando com a filha e a dissuadindo desta ideia. Vamos lá então. Desenganada em seus dissabores cruéis, Susana reprimia com dificuldade as expressões de ironia e ciúme que lhe explodiam no coração. Porque Susana, prima de Cirilo, apaixonada por ele há séculos. Essa paixão é secular. Diante do amoroso pai, a cujo espírito se sentia ligada por irresistível magnetismo, porque esse pai de hoje, no passado, foi o pai de que é o Cirilo. Que, em verdade, foi o sogro dela, vamos dizer assim. Entendeu? No passado, a quem ela tinha muito respeito, porque foi ele que acabou adotando, acolheu o filho em silêncio. Então ela tem um respeito por essa alma muito grande, que nessa encarnação aqui é pai dela. Desenganada em seus sabores cruéis, Susana reprimia com dificuldade. Diante do amoroso pai, a cujo espírito se sentia ligada por irresistível magnetismo, não fazia mais que chorar comovedoramente, ansiosa por desabafar o misto de cólera e angústia que lhe empolgava a alma caprichosa. O genitor, carinhoso, reconhecendo que a filha lhe ponderava as palavras em silêncio,
prosseguiu nos conselhos. Não se desesperes. O coração tem 1000 caminhos para a felicidade, quando procuramos aceitar a vontade de Deus. E por tudo que temos de sagrado, não demonstres rancor à escolhida de teu primo. Precisas compreender que a resolução de Cirilo é respeitável e que Madalena é também minha filha, pelos laços divinos do Espírito. Naturalmente que em seu noivado estarão nesta casa, quando se verificarem a solenidade do próximo consórcio de tua irmã. E eu espero, Susana, que a educação recebida no lar te confira comedimento às atitudes. Há ocasiões em que precisamos esmagar os sentimentos cultivados com excessivo carinho na precipitação das expectativas injustas. Porque até então, a Susana, ela nunca havia confessado o sentimento dela para com o primo. Então, para o Jacques, isso tudo aqui é surpresa. E ele, com essa sobriedade dele, ele está convidando a controlar as emoções. Não tem condições. O Cirilo fez sua escolha. Não tem como mudar isso. A jovem desejava apresentar furiosas objeções, desacatar o pai, muito amigo, pela primeira vez. Continha-se, todavia, com esforço imenso, mordendo os lábios em fúria e dando a impressão de que soluçava de dor infinita, sem qualquer outro sentimento menos digno, sinceramente condoído daquelas lágrimas, Jacques considerou. Gente, fica tão notório a enfermidade aqui. A vida está dizendo para ela exatamente qual é a maior ferida dela, que é esse sentimento que a enlouquece. Esse sentimento que, em verdade, não dá para ser realizado. Então, em verdade, a nossa ferida é exatamente o não que a vida nos dá. E ela não tem absolutamente nenhum controle para ver o quanto isso é forte dentro dela. Avalio tua mágoa, contudo, seria falta grave aplaudir-te. Procura afagar outros sonhos, renova os pensamentos. Acredito que tuas inclinações não podem obedecer senão a caprichos procedentes da infância. Então, imagina ela pensar em outra pessoa, ela não vai pensar. Por quê? Porque é uma obsessão. Meu pai, não mais poderei ser feliz, Disse no auge da desesperação. Só os criminosos podem assim falar. Acrescentou o genitor, sempre de forma muito melíflua. Só os criminosos. Olha que interessante. Porque ela diz o quê? Não mais poderei ser feliz. não tenho forças para assistir às núpcias de Cirilo. Continuava Susana enxugando as lágrimas. O velho professor contemplou-a compungidamente e redarguiu depois de 1 minuto de meditação. Fortalece tua vontade enfraquecida. Após o casamento de Carolina, poderás espairecer na Irlanda por alguns meses. Retemperarás as energias na paisagem da tua infância e acredito que a providência ser-te-á imensamente benéfica ao coração. A época será imprópria para a viagem, mas eu permito que satisfaças semelhante desejo. Encontraremos a embarcação e companhia adequada. Por hoje, minha filha, recolhe-te à paz da noite e não chores mais. Tua desesperação não é justa e deves rogar a Deus te conceda a cura da enfermidade espiritual que te atormenta a alma inquieta. Susana
quis revidar asperamente, declarar que semelhantes afirmativas a humilhavam em excesso, mas dissimulou a cólera e calou-se e obedeceu em silêncio. Porque, meus irmãos, o sentimento da Suzana não é de amor, é a paixão. E existe um sentimento que nós, seres humanos, temos muita dificuldade de lidar, é com a rejeição. E ela se sente mais uma vez, pela segunda vez, rejeitada pelo mesmo homem. Então é como se tivesse um nó aqui na garganta dela. Então essa rejeição pela segunda vez faz com que ela reviva todas as emoções de outrora. Então às vezes o que mais nos dói não é ter sido traído, é ter sido rejeitado. É aquela sensação de ter sido trocado por. Então, ela vê em Cirilo uma traição, porque ela idealizou um casamento com ele uma vida inteira. E quando chegou na fase adulta, ela vê isso como uma traição, ele amando uma outra mulher. E aí ela lidou com o quê? Com a rejeição. E isso provoca em nós uma verdadeira fúria, ao ponto de desejar o mal àquela outra pessoa. E se vermos a pessoa numa situação difícil, nós nos alegrarmos. E ver essa pessoa rastejando aos pés, isso nos provoca um êxtase. Por quê? Porque nós carregamos o que era aquela rejeição dentro de si, se sentir rejeitado, e de repente você vê o outro se humilhando, pedindo desculpa sua. Então a encrenca realmente é com a rejeição. Então isso não é amor. O amor, ele é de ordem divina. O amor, ele nos traz paz. E o amor, ele nos traz tanta maturidade que a gente diz assim: se não for comigo, que seja com outra pessoa, mas que tu possas ser feliz. No egocentrismo, na paixão, você só pode ser feliz se for comigo. Entendeste? Então você vê aí o nível. Então o amor verdadeiramente, ele é tão maduro que ele promove liberdade para os dois lados. O amor, ele é tão leve, que às vezes nós temos até dificuldade de identificá-lo. Porque nós somos tão embrutecidos, que aquilo que nós chamamos de um grande fogo, nós avaliamos isso como amor e não é. É apenas a paixão. Entendemos isso? Então aqui o caso da Suzana caracteriza por uma paixão, lidar pela segunda vez com a mesma prova, com a mesma pessoa, que é a rejeição, e ela ainda não adquiriu maturidade. A vontade realmente é de repetir o que ela fez com Cláudia Sabino. Entendemos isso? Para a gente identificar aqui tudo isso, dizer, mas ela é louca de amor por ele. Não é. Isso não é amor. Suzana quis então revidar asperamente, declarar que semelhantes afirmativas a humilhavam em excesso. Vou só repetir, tá, gente? Mas dissimulou a cólera, calou-se e obedeceu em silêncio. Quando a viu retirar-se, o pai carinhoso levou a mão ao peito, tentando aliviar o sofrimento íntimo, em face da angustiosa revelação da filha. E demandou a alcova silenciosa do seu quarto, sem conseguir explicar o triste pressentimento que lhe travava o coração. Esse pressentimento, porque ele já viu essa cena, ele já viveu esse momento. E lá no mundo íntimo a gente não lembra, mas a gente carrega sentimentos, emoções. No dia seguinte, Cirilo regressou a Paris, transbordando esperanças. Se o tio bem lhe orientar o espírito quanto ao que lhe competia fazer, ele melhor executou seus conselhos. Depois de dividir com Madalena
o júbilo que o empolgava, dirigiu cerimoniosa carta a Dom Inácio Villamil e esposa, expondo suas pretensões. Já mandou uma carta para o sogro e para a futura sogra, né? Informando já o desejo de casar com Madalena. A nova produziu grande sensação na vivenda de Santo Honorato. Os pais de Madalena não esperavam semelhante surpresa. Cuidadosamente sondaram o espírito da filha, verificando-lhe a aquiescência e a resolução, no cometimento que conduzia com a sua felicidade futura. Entretanto, havia alguma coisa a considerar e que representava amargo aborrecimento para os velhos fidalgos. Era o implícito compromisso familiar com Antério de Oviedo. Dona Margarida e Dom Inácio sentiam, sinceramente, o fato de serem compelidos a apresentar ao sobrinho uma negativa inesperada e demolidora de todos os seus sonhos de rapaz. E, mais uma vez, esse Antério, ele está também revivendo a mesma experiência que Susana. O grande amor dele, pode dizer amor, mas a grande paixão dele nessa encarnação é Madalena, e há 6 séculos atrás também o era. O mesmo espírito. Alba Lucinha. E ele volta a viver os mesmos sentimentos. E vai brotar mais uma vez a rejeição. Pela segunda vez. Na primeira vez, se assim eu posso falar, ela já era uma mulher casada. Ele também. Aqui não, eles cresceram juntos para justamente despertar o amor fraternal, o amor de irmão, mas não conseguiu superar. A Susana também, como primo, né, cresceram, exatamente. Dom Inácio sentiu sinceramente o fato de serem compelidos a apresentar ao sobrinho uma negativa inesperada e demolidora de todos os seus sonhos de rapaz. Ambos o consideravam qual outro filho adotivo. No entanto, não seria possível contrariar as inclinações de Madalena, que nunca lhes causaram o menor pesar. Altamente preocupados, os bondosos velhos esperaram a primeira oportunidade para conversarem a sós com o sobrinho, o que se verificou 2 dias após o recebimento da carta de Cirilo. Madalena ausentara-se e essa circunstância dava ensejo a entendimentos desejáveis e justos. Dom Inácio, nessa noite, tratou o rapaz com maior compreensão. Não sabendo como abordar o assunto, Dona Margarida, muito carinhosa e observando que o marido titubeava e vacilava, fixou os olhos serenos no sobrinho e falou: Meu filho, hoje temos uma notícia a dar-te. Madalena foi pedida em casamento por Dom Cirilo Davenport. Antério fez-se pálido e respondeu rudemente: Coisa estranhável, na verdade, porque espero minha prima desde a infância. No entanto, continuou Dona Margarida com voz pausada, Madalena está de acordo e não podemos nem devemos contrariá-la. Antério levantou-se, ele está com muita raiva, viu? Passeou nervosamente pela sala e observou exaltado: É uma ingratidão. Onde está meu tio que não lhe fez sentir a sua autoridade, capaz de varrer do seu caminho esse irlandês audacioso, sem títulos e sem dinheiro? Nominalmente citado, Dom Inácio respondeu, mas Madalena nunca me deu o mais leve aborrecimento e a autoridade apenas se exerce com aqueles que de respeito. Esse casamento, porém, é um absurdo. exclamou Antério fora de si.
Quem poderá decifrar os mistérios do coração, meu filho? Atalhou Dona Margarida afetuosamente. E a discussão acendeu-se. A custo, o rapaz sentou-se ao lado da velha tia. Pensa assim, simplesmente, a Rose está... Tu ama a Rose? E alguém chega e diz assim, olha, a Rose vai casar com outro homem. Não é com essa doçura. Vamos lá, vamos tentar. E a discussão acendeu-se. A custo, o rapaz sentou-se ao lado da velha tia, atendendo-lhe aos apelos carinhosos, mas tanto manifestou seus pensamentos de inconformação e de ironia, que Dom Inácio foi dominado por violenta irritação. Ouvindo certas palavras mais ásperas do tio, o rapaz retrucou com acrimonia, com azedume, com aspereza, rapaz. Não posso conferir tamanho direito às suas opiniões. Afinal de contas, o senhor tem débitos bem pesados para comigo. Antes de considerar qualquer privilégio ao irlandês miserável que me anula as esperanças. Porque vocês sabem que Dom Inácio está ruim financeiramente, o contador sabe disso. E deve, inclusive, uma grande soma, e não é pouco não, né? Ao Anté. Dom Inácio Villamil esboçou um gesto de justa indignação e revidou. Sei que te devo dinheiro, mas não desconhece que nos deves os cuidados da educação. Supões acaso que te criaste em nossa casa a poder de brisas e votos brilhantes? Se reclamas aquilo que te devo em escudos, como te poderia pagar com as próprias privativas do coração de minha filha? Vendo? E sim, a gente te deve dinheiro, mas em compensação a gente te criou desde pequenininho, e aí? E tu queres que eu pague isso com o coração da minha filha? O rapaz recebeu a reprimenda ríspida, mal se contendo para não agredir o velho tutor, que lhe falava e gesticulava grandemente irritado. A boa senhora, todavia, interveio amorosa e, como o sobrinho chorasse de raiva, tomou-lhe as mãos com muito carinho e procurou consolar. Não te encoleres, Antero. És nosso filho pelo coração antes de tudo. Considera, pois, que Madalena é tua irmã. Poderias estimá-la tão somente a título de esposa? Recorda que não podemos dispensar tua afetuosa companhia. Quem nos há confortado o coração em tempos tão duros de provação e de esperanças desfeitas? Não guardes rancor, modifica os sentimentos a respeito da tua irmã. Há de surgir, por certo, em teu caminho um matrimônio feliz. És moço, ativo, trabalhador. Não te faltará uma noiva carinhosa que enche o teu caminho de novas luzes. Tudo será uma questão de tempo e boa vontade. O rapaz, apesar da paixão doentia que lhe enchia o cérebro de odiosas preocupações, amava singularmente a velha tia, a única alma que lhe havia proporcionado na orfandade carinhos e afagos maternais. Ouvindo-a, desabafou. Não podia saber se chorava de amargura ou de despeito, mas, fosse como fosse, aquele pranto convulsivo aliviava-lhe o coração. Dom Inácio lançou ao sobrinho um olhar de ironia e, depois de um gesto de enfado, abandonou a sala, enquanto Dona Margarida continuou, olhos também marejados de pranto. Desanuvia o espírito, meu filho. Insisto para que continue junto de nós. Pediremos a Dom Cirilo, resida nesta casa após o consórcio, e quando te resolvas a organizar tua casa, permanecerás igualmente em nossa companhia, até que me feche os olhos para sempre. Se Deus me der vida, Antero, consagrarei minha velhice aos teus filhinhos, que serão os meus netos pelo coração. Acostuma-te, pois,
a encarar Madalena de outro modo. Não odeies Dom Cirilo, a quem seus sonhos de moça elegeram como noivo amado neste mundo. Não será melhor que se unam e vivam juntos de mim como irmãos carinhosos e dedicados? Além do mais, é indispensável consideres em tudo a execução dos desígnios santos de Deus. Naturalmente que a tua felicidade não será esquecida pelo céu. Rogarei ao Altíssimo, te conceda uma esposa devotada, afetuosa, a fim de que mais tarde possa eu acariciar os teus filhinhos em cada dia. Ante aquelas manifestações carinhosas, Antero pareceu lavar o coração, expulsando para longe do espírito as mágoas mais fortes. Contudo, no recesso do ser, guardava rancor indefinível e profundo, que lhe arruinaria a existência. Sentia-se sem forças para tirar a figura da prima do quadro das idealizações mais íntimas. Conformar-se-ia com o inevitável, mas não renunciaria aos seus desejos. Dona Margarida repetia os conceitos carinhosos que lhe caíam na alma como anestésicos suaves, mas, à medida que enxugava os olhos, ele recolhia, no âmago do espírito, propósitos de vingança como venenos sutis. Depois de largos minutos de meditação, tinha os olhos fixos, como alucinado por ideia terrível. Permaneceria, sim, junto da velha tia, cuja afeição o preparava na vida com infinita ternura, mas sentia-se inclinado a disputar Madalena até o fim de seus dias. Recordava rancorosamente as observações frias e ásperas do tio e refletiu que Dom Inácio lhe pagaria as objeções, a seu ver, audaciosas e ingratas. Não lhe cobraria os débitos contraídos com ele próprio, mas o velho fidalgo tinha outros credores, cujos títulos ele endossara confiadamente. Buscaria, desse modo, retirar as garantias dadas, logo que julgasse a medida oportuna. Quanto ao atrevido Davenport, esse teria de experimentar, cedo ou tarde, o peso de sua vingança cruel. O tortuoso caminho do mundo estava cheio de surpresas. Conservar-se-ia ao lado da prima, qual sentinela, sem repouso. O afeto que lhe votava, a seu ver, não admitia condenáveis substituições. Continuaria amando-a por toda a vida, na concepção dele. Não podia pensar noutra mulher que lhe tomasse o lugar no coração. Quem adivinharia o futuro? Madalena poderia não casar e, se o fizesse, era possível que sobreviesse o desencanto conjugal ou que enviuvasse algum dia. Se tal acontecesse, estaria, pois, a seu lado, a fim de lhe atender ao primeiro sinal. A mesma atitude, só que ela já estava casada. Ainda assim, isso não importava. Após o incidente doméstico, dissimulou com habilidade o odioso rancor que lhe anuviava o espírito e pareceu resignado com a marcha dos acontecimentos. Cirilo e Madalena estavam longe de pensar nas maquinações sombrias do primo, que lhes presenciava o romance de amor entre sorrisos indefiníveis e complacentes. E as semanas corriam formosas e calmas, enfeitadas de projetos deliciosos para o porvir. Susana, por sua vez, em virtude da influência paterna, ocultou o ódio mortal que lhe intoxicava o coração.
e nas festividades com que foi solenizado o casamento de Carolina, a sua irmã, na pacata cidade de Blois, procurou reaproximar-se de Madalena com hipocrisia surpreendente. No baile, exibira preciosa fantasia, tranquilizando o velho Jacques pelo ruidoso prazer e acolhimento carinhoso que dispensava aos noivos vindos de Paris. Tudo, afinal, parecia concorrer para a felicidade dos jovens, que não cabiam em si de contentamento e esperança. Longa carta dos pais de Cirilo dava conta de seu assentimento ao matrimônio, em vista das afetuosas observações de Jacques. Endereçavam ao filho e à futura nora votos de felicidade e paz, e lamentavam a impossibilidade de uma excursão à França para abraçá-los pelo auspicioso acontecimento. Madalena sentiu-se mais tranquila após essa carta, desvanecendo os derradeiros requisitos de inquietação. O jovem Davenport, plenamente identificado com os futuros sogros, sem maior experiência do mundo, concordou satisfeito com a solicitação para morarem todos juntos. Dom Inácio Villamil foi o primeiro a tanger o assunto, alegando a moléstia da esposa e o seu demasiado apego à filha. A jovem sempre constituíra o amparo de sua casa e o conforto de seus dias. Filha única, Madalena resumia para os genitores amorosos o ponto central de seus interesses afetivos. Dona Margarida andava sempre enferma e, quanto a ele, já muito não se sentia menos abatido. Mas, ou seja, se Madalena e Cirilo forem morar com o tio de Cirilo, terá lá Suzana. Se Madalena e Cirilo forem morar com os pais de Madalena, tem lá o Antero. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O melhor seria morar na casinha deles. Por isso que ela diz, sem maior experiência do mundo. Sem maior Porque experiência. séculos depois vai vir um autor que vai dizer, que em casa. Mas lembra que eles estão com condições financeiras bem precárias, O rapaz não tem. E ele não teve como bancar uma casa, Agora o conceito que estudou aí, Como foi que começou? Uma humilde residência. Uma humilde residência. Dom Inácio, na ausência da filha, sepultaria o ambiente doméstico em tristeza irreparável, consentindo em casá-la. Não desejavam pensar no seu afastamento, e sim na aquisição de mais um filho, que seria o genro, a dilatar-lhe o patrimônio de santas esperanças. Não somente os aspectos espirituais foram lembrados. Semelhante decisão pouparia aos cônjuges a laboriosa montagem de uma casa com todos os requisitos da vida comum. Dom Inácio ponderou as mínimas conveniências de fundo econômico, imprimindo às palavras a força poderosa de suas convicções íntimas. Cirilo ouviu-lhe os pareceres com atenção, acedendo comovido aos seus pedidos e, compreendendo a dificuldade de ordem material, procurou aplanar todos os obstáculos defrontados pela família da noiva. E foi assim que, numa atmosfera de profunda simplicidade e simpatia, realizaram-se as núpcias de Madalena com um rapaz irlandês, no modesto templo consagrado à memória de Santa Genoveva, em Paris. É a padroeira da cidade de Paris. É a Santa Genoveva, a Virgem Genoveva, nasceu em 423, desencarnou em 502, tá? Carolina e o esposo, que passaram a residir em remoto vilarejo do norte, não se abalançaram a viajar com frio intenso. E Suzana, depois
dirigera as providências na capital francesa, partira dias antes para a Irlanda em companhia de uma família amiga de Alençon. Tem uma notinha aí no de vocês? É uma comunidade aí na Normandia, né? Então aqui nós já estamos no finalzinho do ano, né? Porque já está em pleno inverno. Então já estamos aí em dezembro, né? A Carolina casou em novembro e eles casaram em dezembro. Então está finalizando o ano. Está finalizando o ano de 1662. Carolina era quem, gente? A Suzana, que casou com o Diniz. Eu falei. Ela Eu acho que explicou. a Carolina era terra. Em minhas pesquisas. Mas o generoso Jacques tomara um carro em Blois, a fim de assistir à cerimônia modesta, trazendo carinhosas lembranças do seu velho parque para os noivos queridos. Com exceção de 3 amigas dedicadas da jovem, inclusive Colette, né? E Cecília, olha Cecília, a solenidade foi apenas naquela encarnação. A solenidade foi apenas acompanhada pelo tio de Blois, o senhor Jacques, pelos pais da noiva e por Antero de Oviedo, que dissimulava dificilmente o ódio que lhe corroía a alma ardente. Cirilo e Madalena, porém, naquele instante, ignoravam que houvesse perversidade na terra e não queriam saber de homenagens mundanas. Unidos no seu imenso amor, perante o altar dedicado à padroeira de Paris, foi com sublime enlevo que receberam a bênção do sacerdote, em nome de Deus. Contemplaram-se reciprocamente em seus votos de imperecível aliança, como se estivessem atravessando, naquela hora, as portas brilhantes do paraíso. E entre os amplexos afetuosos que os cercavam em doce vibração de carinho, o jovem par, fremente de alegria, acreditou haver encontrado o ninho da felicidade perpétua. Então, só nos resta agradecer, né? E a gente agradece com a música. A música é uma oração, né, professor? Conduz a gente, por favor, numa oração aí musical. Olha o professor. Basta ter fé. Ser